Aventuras de Minecraft. O último guardião do templo. Na vastidão silenciosa do oceano de Minecraft, um bioma submerso guardava segredos esquecidos pelo tempo. Ali, nas profundezas escuras, onde a luz do sol mal penetrava, jazia um antigo templo, escondido por corais e algas ondulantes. A água era densa, carregada de mistérios e perigos não explorados. Para os poucos aventureiros que ousaram mergulhar tão fundo, as ruínas eram apenas lendas. Mas um jogador destemido, armado com uma armadura de escamas e uma respiração infinita, decidiu que era hora de desvendar esses segredos. Mal sabia ele que seu destino estava entrelaçado com o do último guardião do templo. Capítulo 1. O Templo Esquecido. O jogador se aproximou da entrada do templo submerso, sentindo a pressão da água ao seu redor aumentar. A luz esverdeada de uma poção de visão noturna revelava detalhes intricados nas pedras antigas, decoradas com símbolos que pareciam pulsar com uma energia misteriosa. O templo era imponente, construído com blocos de prismarina que brilhavam suavemente no escuro, como estrelas distantes. Correntes de água passavam pelas aberturas nas paredes, criando sons sussurrantes que ecoavam nas profundezas. Enquanto o jogador avançava, sentiu uma presença ao seu redor, como se os olhos do templo o estivessem observando. Ele nadou mais fundo, adentrando um grande salão onde colunas de pedra se erguiam do chão até o teto, desaparecendo nas sombras. No centro do salão, uma estátua imponente de um guardião se destacava, com olhos feitos de lápis lazuli que pareciam seguir cada movimento. Ao redor da estátua, havia inscrições em uma língua esquecida, protegendo algo valioso. O jogador sentiu o peso da missão em seus ombros. Ele sabia que precisava encontrar a chave para liberar o espírito do último guardião, mas o caminho à frente estava cheio de desafios. À medida que se aproximava da estátua, o chão começou a tremer levemente e o som de pedras se movendo ecoou pelo templo. De repente, uma parede se abriu, revelando um corredor escuro que parecia descer ainda mais fundo. Com a espada na mão e o escudo pronto, ele avançou pelo corredor, sentindo a temperatura da água cair drasticamente. À medida que descia, a luz da poção começou a falhar, deixando o ambiente mais sombrio. O corredor era estreito, forçando o jogador a se mover com cautela. As paredes estavam cobertas de algas fluorescentes, emitindo uma luz fraca que mal iluminava o caminho. No final do corredor, ele encontrou uma porta de pedra, esculpida com imagens de criaturas marinhas. Com um empurrão decidido, a porta se abriu, revelando uma sala cheia de armadilhas. O ar parecia eletrizado, e ele sabia que o verdadeiro teste estava prestes a começar. Capítulo 2. A Câmara dos Enigmas. A sala à frente era uma câmara de enigmas, construída para testar a mente e a coragem dos que ousavam entrar. O jogador analisou o ambiente com cuidado. No chão, mosaicos coloridos formavam padrões complexos, enquanto as paredes eram adornadas com blocos de redstone que emitiam uma leve pulsação, como o batimento de um coração. Ao longo das paredes, havia pequenos buracos que sugeriam armadilhas prontas para serem ativadas ao menor erro. Respirando fundo, o jogador deu o primeiro passo, sentindo o chão vibrar levemente sob seus pés. O mosaico sob ele se iluminou, indicando que uma escolha foi feita. Ele se abaixou para estudar os padrões à sua frente, percebendo que cada movimento ativava uma sequência específica no chão. Era como um tabuleiro de xadrez, onde um passo em falso poderia ser fatal. Lentamente, ele começou a mover-se pelo mosaico, tomando cuidado para evitar os padrões que pareciam levar a armadilhas. A tensão no ar era palpável, e cada passo parecia durar uma eternidade. De repente, uma das pedras sob seus pés afundou ligeiramente, e o som de flechas cortando a água preencheu a sala. Por reflexo, o jogador ergueu o escudo, bloqueando as flechas que foram disparadas de um buraco na parede. Com o coração acelerado, ele continuou avançando, agora ainda mais cauteloso.
À medida que se aproximava do centro da sala, os padrões no chão tornavam-se mais complexos, desafiando sua lógica e paciência. A mente do jogador trabalhava a todo vapor, tentando desvendar o enigma que parecia crescer em dificuldade a cada passo. Finalmente, ele chegou ao centro da sala, onde um pedestal de pedra se erguia, sustentando um antigo artefato, uma chave dourada, com runas gravadas em sua superfície. Ao pegá-la, ele sentiu uma onda de calor atravessar seu corpo, como se a chave estivesse viva. Mas antes que pudesse analisar a sensação, as paredes começaram a se mover novamente, fechando-se em torno dele. O jogador correu de volta pelo caminho que havia vindo, sentindo a pressão das paredes que se estreitavam. Ele chegou à porta da sala no último segundo, saltando para fora antes que fosse esmagado. Ao olhar para a chave em sua mão, ele percebeu que este era apenas o primeiro passo para liberar o guardião. Capítulo 3. O caminho para as profundezas. Com a chave em mãos, o jogador sabia que o próximo desafio aguardava nas profundezas do templo. Ele retornou ao grande salão, onde a estátua do guardião parecia observá-lo com olhos inquisitivos. Ao aproximar-se da estátua, percebeu uma pequena abertura na base, perfeitamente moldada para encaixar a chave que ele havia encontrado. Com um leve tremor nas mãos, ele inseriu a chave, ouvindo um clique suave. Imediatamente, o chão sob seus pés começou a vibrar e a estátua diante dele começou a se mover. As pedras que compunham a figura colossal deslizaram, revelando um novo caminho que descia para as profundezas ocultas do templo. Um fluxo de água corrente jorrou do caminho recém-aberto, indicando que ele estava prestes a entrar em uma nova fase do desafio. Sem hesitar, o jogador se lançou na corrente, deixando-se levar pela força da água. Ele foi arrastado por um túnel submerso, onde a escuridão era quebrada apenas pelo brilho ocasional de pedras de redstone incrustadas nas paredes. O som da água correndo preenchia seus ouvidos, abafando qualquer outro ruído. A sensação de estar completamente sozinho, em um lugar tão vasto e desconhecido, era ao mesmo tempo assustadora e emocionante. Depois do que pareceu uma eternidade, o túnel se abriu em uma caverna imensa, onde a corrente se acalmava em um lago cristalino. O jogador emergiu, respirando fundo enquanto observava o ambiente ao seu redor. O teto da caverna era coberto por estalactites brilhantes, que refletiam a luz das pedras luminescentes nas paredes. No centro do lago, uma pequena ilha de pedra se destacava, e sobre ela, um altar antigo estava parcialmente submerso. Ao se aproximar do altar, o jogador percebeu que algo estava errado. O ar estava carregado de uma energia opressiva, e as águas ao redor da ilha começaram a borbulhar. De repente, o espírito do último guardião emergiu do lago, uma figura etérea feita de luz e sombra, com olhos brilhantes que pareciam penetrar a alma do jogador. O guardião ergueu um braço e o lago começou a se agitar violentamente. O jogador sentiu a pressão aumentar ao seu redor, como se o próprio templo estivesse reagindo à presença do espírito. Ele sabia que precisava agir rápido, mas a presença do guardião o paralisava. Era uma luta não apenas física, mas também psicológica, onde o medo poderia ser tão letal quanto qualquer armadilha. Capítulo 4. O ritual do guardião. A tensão na caverna era quase insuportável. O espírito do guardião flutuava acima do altar, seus olhos fixos no jogador. A água ao redor borbulhava e girava em redemoinhos, como se fosse uma criatura viva, respondendo à vontade do guardião. O jogador, com o coração batendo forte no peito, sentiu uma onda de frio passar por ele, como se o guardião estivesse sondando suas intenções. Ele sabia que atacar diretamente seria inútil. O espírito não era algo que uma espada comum pudesse ferir. Precisava usar sua inteligência, seus recursos, para entender como libertar o guardião de sua prisão eterna. Com os olhos focados, ele começou a examinar o altar, procurando qualquer pista que pudesse revelar o próximo passo.
Na superfície da pedra desgastada, ele encontrou mais inscrições, diferentes das anteriores, mas igualmente antigas. Lembravam um ritual, uma cerimônia há muito esquecida. O jogador retirou do seu inventário um livro de encantamentos que havia trazido consigo por precaução e começou a comparar as runas com o que sabia. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar. O ritual envolvia não apenas a chave que ele já possuía, mas também uma oferenda. Algo de valor. Algo que simbolizasse coragem e sacrifício. O jogador olhou para o seu inventário, ponderando o que poderia ser considerado digno. Seus olhos pousaram em um item que havia guardado durante toda a jornada. Um talismã de ouro que ele encontrou no início de sua aventura. Um presente de um aldeão que ele havia salvo. Ele sabia que este talismã era mais do que um simples objeto de valor material. Representava a confiança e a gratidão daqueles que ele havia ajudado ao longo do caminho. Com relutância, ele colocou o talismã sobre o altar e recitou as palavras que estavam inscritas na pedra. Imediatamente, o ar ao seu redor mudou. O guardião parou de se agitar, flutuando silenciosamente enquanto o lago se acalmava. O altar começou a brilhar intensamente, e a luz envolveu o talismã, que lentamente se dissolveu em uma névoa dourada. A energia opressiva que enchia a caverna começou a dissipar, e o espírito do guardião pareceu relaxar, como se um grande fardo tivesse sido tirado de suas costas. Capítulo 5 – A libertação do guardião. Com a realização do ritual, a atmosfera na caverna se transformou. O espírito do guardião, agora livre de sua prisão secular, desceu suavemente até o jogador, pairando diante dele. O guardião, ainda envolto em uma aura de luz e sombra, emanava uma presença mais pacífica, como se finalmente estivesse em paz. A caverna, antes ameaçadora, parecia agora um santuário sagrado, envolto em silêncio e serenidade. O jogador olhou para o espírito, sentindo uma conexão profunda e inexplicável. Este não era apenas um desafio a ser superado, mas uma responsabilidade que ele havia assumido ao decidir explorar o templo. O guardião, em um gesto de gratidão, ergueu uma mão espectral e uma pequena luz flutuante emergiu dela, pairando diante do jogador. Era um fragmento do poder do guardião, um presente raro e valioso. A luz começou a circular ao redor do jogador, infundindo-lhe uma sensação de energia renovada e clareza. Ele sentiu o poder da luz se fundir com sua própria essência, como se estivesse sendo preparado para algo maior. O espírito do guardião, ao completar o gesto, recuou lentamente em direção ao altar, onde começou a se dissolver, tornando-se um com o ambiente. Antes de desaparecer completamente, o guardião deixou uma última mensagem gravada nas paredes da caverna, palavras antigas que se iluminaram em um tom suave de azul. A mensagem falava de um tempo antigo, de uma aliança entre o mundo dos vivos e os espíritos protetores. Advertia sobre o uso sábio do poder concedido e a responsabilidade de proteger o equilíbrio entre os dois mundos. Com a caverna retornando ao silêncio absoluto, o jogador soube que sua missão ali estava concluída. Ele deixou a caverna, retornando ao templo submerso, que agora parecia menos ameaçador, como se o próprio lugar reconhecesse o feito realizado. Ao emergir na superfície, o sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e roxo. O jogador sentiu-se diferente, transformado pela experiência. Ele havia libertado o último guardião do templo e, em troca, ganhou um poder que carregava uma responsabilidade imensa. Com o coração leve, mas ciente do que estava por vir, ele partiu em direção ao horizonte, sabendo que sua jornada estava apenas começando. A lenda do último guardião do templo submerso espalhou-se rapidamente. Os aldeões e aventureiros de Minecraft agora falavam de um herói que libertou um espírito antigo e foi recompensado com um poder místico.
mas poucos sabiam da verdadeira responsabilidade que acompanhava esse poder. O jogador, agora ciente de seu novo papel, vagava pelo mundo, protegendo o equilíbrio entre os reinos. O templo submerso, por sua vez, permanecia nas profundezas, guardado por novas energias, esperando pacientemente pelo próximo digno de enfrentar seus desafios. O ciclo do guardião continuava, e o mundo estava em paz.